Boa noite, povo amado de Jesus. Hoje estamos aí, no nosso culto online, Então você que está aí em casa nos acompanhando, se desligue de tudo e se conecte ao Senhor. Se desligue dos seus afazeres domésticos, se desligue dos gritos das crianças, aí se ligue ao Senhor, esteja com o Senhor. Ensina já desde pequenos teus filhos a estarem contigo adorando o Senhor. Nós vamos estar neste culto online adorando o nosso Deus através do louvor, estaremos aí com a palavra, porque Deus é sobre a nossa vida. E nós, mesmo em casa, vamos continuar adorando o nosso Deus. O mais gostoso é estar aqui em comunhão com os irmãos, juntos, formando realmente parte da igreja de Cristo, mas devido a todo esse sistema, toda essa pandemia, infelizmente não podemos estar aqui juntos neste dia, que é o nosso dia que sempre estamos cultuando juntos, mas estamos juntos em espírito, em um só Deus, em uma só verdade, que é Cristo Jesus. Eu tenho falado isso aqui, Deus não perdeu o controle, Ele está no controle de todas as coisas. E por mais que pareça que Ele perdeu o controle, Ele não perdeu o controle. Ele está no controle de tudo. Nós estamos vivendo, caminhando para o fim dos dias, onde Jesus um dia voltará. Não temos como precisar o dia, a data, a hora, mas um dia Jesus voltará e nós seremos levados como noiva com Ele. Nós vamos habitar eternamente com o nosso Senhor, com o nosso Deus. E é por isso que nós nos levantamos como igreja para adorá-lo, para bendizê-lo, para estar junto com Ele, glorificando e bendizendo o seu nome. E eu quero ler um texto que está em Neemias capítulo 9. E eu vou ler a partir do versículo 5, e lá diz assim: E os levitas, Jeshuá, Cadmiel, Beni, Hasabnéias, Serebias, Odias, Ebanias e Petaias conclamavam a população, exclamando: Levantai-vos, bendizer a Yahvé, o eterno vosso Deus, que vive desde sempre e eternamente. Bendito seja o teu glorioso nome, a tua majestade está acima das maiores expressões de louvor. Só tu és Senhor, só tu és o nosso Deus, criaste os céus e o universo com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Tu és Yahvé, o Senhor eterno, o Deus que escolheu Abraão e o tirou de Ur dos caldeus e mudou o seu nome para Abraão, dando-lhe um novo significado. O Senhor muda o seu nome, dando-lhe um novo significado, porque agora você é feito em Cristo Jesus, Filho de Deus. E eu quero conclamar, assim como aqueles sacerdotes no tempo de Neemias conclamaram, eu quero conclamar você que está na sua casa: levantai-vos, bendizei a Yahvé, o eterno nosso Deus, que vive desde sempre e eternamente. Bendito seja o teu glorioso nome, a tua majestade está acima das maiores expressões de louvor. Senhor, nós vamos aqui louvar o teu nome, adorar o teu nome através do louvor, dos louvores, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Senhor, que nem mesmo estes louvores podem chegar, ó Senhor, aos pés da tua glória, da tua majestade, daquilo que o Senhor é. Mas queremos que o Senhor, no seu alto e sublime trono, esteja olhando para este lugar de adoração, esteja olhando para este lugar, ó Senhor, que esta adoração ecoe em todas as casas, em todas as famílias, que cada um no seu lar possa te adorar em espírito e em verdade, possa declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor é o único Deus. Nós estamos aqui para te adorar. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Receba o nosso culto de adoração, o nosso culto de louvor, o nosso culto. Receba, Senhor, fala através da tua palavra. Vem, Senhor, nos nossos lábios se derramem em louvores ao Senhor. Oh, aleluia.
ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, 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 eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larará, 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 ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés, Jesus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Larará, 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 larará. Fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larará, 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 larará,
Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Que esse fogo venha queimar em nós todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Queremos mais, Senhor, de Ti, Deus. Queremos mais. Queremos mais e mais de Ti, Senhor.
servos de todos os irmãos. Aleluia. Que Ele cresça em nossas vidas. Verdadeiramente nós viemos nos diminuir para que o nome do Senhor seja exaltado sobre nossas vidas, através de nossas vidas. E Ele tem o melhor para mim e para você. E a partir do momento que nós adoramos Ele, nos submetemos à Sua presença, ao Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer grandes coisas em minha e em tua vida. Em nome de Jesus. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, de todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, Rei da Glória. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei Que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Ainda que o mar não se abra para você, ainda que você não ande sobre as águas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, como foi falado aqui, o Senhor ainda não perdeu o controle, Ele está no controle de tudo. E todas as coisas cooperam para o bem. Mas eu sei que um dia você vai andar sobre as águas. Um dia eu sei que o mar vai se abrir para a sua vida. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E se você ama ao Senhor, todas as coisas vão fluir na sua vida. E você vai atravessar o mar a seco. E você vai andar sobre as águas. E todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Porque o Senhor está no controle de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi.
estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Jesus maravilhoso, o Senhor ressuscitou e para sempre vive, ó Senhor. O Senhor ressuscitou, ó Pai, para nos levar, ó Senhor, à vida, porque nós tínhamos uma morte, mas hoje nós temos vida, porque o Senhor ressuscitou e nós ressuscitamos contigo. Nós morremos para o nosso eu, morremos para as nossas carnalidades, para ressuscitar como o Senhor. Cantamos aleluia, oh aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Oh, aleluia, o Cordeiro venceu, por isso nós temos vida. Sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se entregou e foi até o fim. Obrigado, Senhor Jesus, porque a sua entrega gerou ressurreição. E a ressurreição nos dá, ó Senhor, uma esperança que nunca morrerá diante de nós e dentro de nós. Porque sabemos que aquele que ressuscitou um dia voltará para nos buscar, para então eternamente estarmos junto contigo. Obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor preparou para estarmos aqui juntos, louvando o Teu nome e adorando o Teu nome em meio aos louvores. Que agora, ó Pai, o Senhor possa nos guiar, ó Senhor, através da Tua palavra. Que essa palavra, ó Senhor, possa, ó Senhor, chegar aos quatro cantos do planeta. Que essa palavra possa chegar no mais profundo dos corações, ó Pai. Ah, Senhor, gerando vida dentro de cada lar, dentro de cada casa, ó Senhor, gerando vida, ó Senhor, na vida de todos aqueles que estiverem com os seus ouvidos atentos à Tua palavra. Usa, Senhor, o Teu Filho nesta noite, ó Senhor, para levar a Tua palavra, ó Senhor, que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito bom adorar o Senhor em meio aos louvores. Esta adoração prepara o nosso coração para receber a palavra de Deus. Então que nós possamos neste momento estar abrindo os nossos ouvidos para que possamos ouvir a palavra e que essa palavra possa penetrar no nosso coração. Ah, Senhor, nós te damos graças, ó Pai. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Neemias. No livro de Neemias tem algo muito interessante. Ele fala sobre as 12 portas de Jerusalém. Ele vai fazer a reconstrução dos muros. E quando nós lemos Neemias, principalmente no seu capítulo 3 e também algo no capítulo 12, fala das portas de Jerusalém.
E agora nós vamos começar uma sequência de ministrações. Essa é a primeira de algumas ministrações que nós vamos falar sobre as 12 portas de Jerusalém. Então eu quero te convidar aí, mas antes de começar a falar das portas, eu quero refletir um pouco sobre Neemias. Então vamos ler ali Neemias, eu vou ler o capítulo 1, todo o capítulo 1, são 11 versículos, não é tão longo. Vou ler o capítulo 2, do versículo 1 ao 6, e vou ler o capítulo 3, versículo 1. Então vamos acompanhar a leitura da palavra aí, né? Então Neemias capítulo 1 diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Susã. Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei: ó Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração, que o teu servo está apresentando diante de ti dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste ao teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas, se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Yahvé, eu te rogo, deixa o teu ouvido alcançar o clamor deste humilde servo. Atente à oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei meu pleito. Nessa época eu era copeiro degustador de confiança do rei. Aí é o Neemias 1. Agora nós vamos ler Neemias 2, do 1 ao 6. No mês de Nissan Abib, isto é, entre março e abril do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo e justifiquei ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará esta tua viagem e quando regressará? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me.
Então nós vemos aqui Neemias, primeiro ele se compadeceu do povo, né? Ele se compadeceu de tudo aquilo que o povo estava vivenciando. Então nós como cristãos, nós precisamos nos compadecer daquilo que nós temos vivenciado, né, nesse momento que estamos vivendo, e daquilo que o povo tem vivenciado. O povo tem vivenciado aí um momento de terror, de tristeza, um momento de medo, né? E quando chegam até Neemias e começam a contar o que está acontecendo, ele se entristece, e aí ele começa a jejuar, ele começa a orar, ele começa a buscar a face de Deus. Então que neste momento que nós estamos vivendo, seja um momento de jejum, de busca, de oração, de clamor, onde nós buscamos realmente a face do Senhor, para que Ele venha em favor do seu povo. Outra coisa que eu acho interessante é que a Bíblia não fala que Neemias estava em pecado, que ele estava pecando, mas na verdade ele toma uma oração como parte do povo. É algo que nós precisamos aprender a fazer. Muitas vezes as pessoas só sabem julgar os políticos, só sabem falar mal, só sabem apontar o dedo, mas nós temos que fazer a oração de Neemias, dizer: nós pecamos contra o Senhor, nós erramos contra o Senhor, nós temos cometido pecados, nós temos errado, Senhor, por favor perdoa-nos. Nós temos que tomar essa oração de Neemias nas nossas vidas. Talvez você não esteja em pecado, talvez você não esteja no lamaçal do pecado, mas o mundo está, os habitantes do mundo, a grande maioria estão, e você precisa tomar esta oração e dizer: Senhor, nós temos errado. Eu tenho visto, infelizmente, a própria igreja de Cristo sofrendo em meio a um lamaçal, e nós como filhos temos que nos unir aos outros filhos e dizer: Senhor, nós temos errado, nós temos pecado, por favor tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e vem sobre as nossas vidas. Então nós temos que aprender com Neemias que nós precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos clamar. E outra coisa interessante que eu encontro em Neemias, Deus não mandou ele ir construir as muralhas, ele ouviu a necessidade do povo. Quantas vezes você tem ouvido a necessidade do povo? Deus não manda você fazer algo, mas o seu coração quer fazer algo para ele, para o povo dele. Então Neemias, Deus não disse: Neemias, vá reconstruir as muralhas, mas era uma necessidade que precisava ser feita. Ele olhou para aquela necessidade e ele disse assim: Senhor, que o Senhor esteja me abençoando para que eu possa fazer este projeto. Então se você tem um projeto, ore a Deus e diga: Senhor, me abençoe para que eu possa fazer este projeto, porque eu creio que a reconstrução dos muros já estava no coração de Deus. Mas alguém se levantou, não precisou Deus levantar, alguém que tinha muito de Deus se levantou. E ali diz que ele era a pessoa de confiança do rei. Você tem sido a pessoa de confiança na sua casa, de confiança do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos, do seu patrão no trabalho. Você tem sido essa pessoa de confiança? Neemias era essa pessoa de confiança. E ele não só era de confiança, como ele tinha comunhão com o seu patrão. Ele era um escravo, ele tinha vindo de outro país, os seus descendentes tinham vindo como escravos, ele era escravo naquela nação, mas mesmo assim ele tratava bem o seu senhor, ele era uma pessoa de confiança do seu senhor. Como tem sido o seu relacionamento com o seu patrão, com o seu pai, com a sua mãe, com aqueles que estão próximos de você? Como tem sido esse relacionamento? Ele tinha um relacionamento com aquele que ele era servo, era rei sobre a vida dele. Ele era um servo daquele rei, mas ele tinha um relacionamento tal que aquele homem prestava atenção nele quando ele estava triste, dizia: eu nunca te vi triste, por que você está triste? Como está o teu relacionamento? As pessoas que estão à sua volta, elas conseguem perceber que você está triste. Elas conseguem perceber que você não está bem, ao ponto de perguntar: o que está acontecendo? Eu posso fazer algo para lhe ajudar? E aí ele vai com um pedido, né, que ele tem para aquele rei, e que é um pedido assim, que ele tinha até medo de fazer o pedido, porque ele dizia: puxa, eu vou pedir algo aí para o rei, né, de reconstruir um país que foi tomado por este povo e que era escravo desse povo.
O que será que ele vai achar disso? Será que ele não vai achar que eu estou exagerando, que eu estou querendo mais do que eu poderia como um simples copeiro? Mas daí ele é sincero de coração. Mas por que aquele rei conhecia Neemias? Por que aquele rei confiava em Neemias? Por que aquele rei tinha relacionamento com Neemias? Ele diz assim, então me dá o projeto. Como estão os teus projetos? Ele tinha um projeto. O rei disse, me dá o teu projeto. Só que antes de falar com o rei, ele fez uma oração rápida ao Senhor. Quantas vezes nós precisamos tomar decisões importantes assim, rapidamente, e esquecemos de olhar para o Deus dos céus? Ele olhou. Eu fico imaginando a oração que ele fez ali em segundos, disse, Senhor, o Senhor está à frente, vai à frente desse negócio, eu estou aqui, o rei está me dando uma oportunidade. Ele deve ter feito uma oração muito rápida, porque o rei pergunta e ele já ora e diz, Senhor, que o Senhor esteja à frente, que o Senhor tome esta causa, que o Senhor vá à minha frente, porque esta oportunidade que eu estou tendo talvez seja única. E o Senhor vem e abençoa Neemias, e o rei é favorável a Neemias, mas o rei quer um projeto. Diz assim, você tem um projeto? Me apresente aqui. Quando você vai, quanto tempo você vai ficar, o que você vai fazer lá, e quando você volta. Como estão os teus projetos diante de Deus? Como estão os teus projetos de vida, os teus projetos onde você trabalha, como estão os teus projetos? Você tem projetos onde você está, no lugar onde você está, para melhorar algo para alguém? Nós precisamos ter os projetos diante de Deus, para que Deus abençoe os nossos projetos e nós possamos ir. Então ele sabia quando ia, ele sabia o que ele precisava, ele sabia que ele precisava de madeiras, que ele precisava levantar coisas para construção, ele sabia que ele precisava passar por lugares que ele precisava de uma permissão para passar. Então ele tinha um projeto. E aí Deus abençoou o projeto dele. Ele sabia quando ele ia e quando ele ia voltar. Você sabe quando você vai e quando você vai voltar. Você sabe qual é o seu projeto. Você tem esse projeto. Então nós precisamos ter um projeto diante de Deus para que Deus nos abençoe e nós possamos ir. Então Neemias aí, ele viveu ali no ano 445 a.C., ali fala que ele estava na cidade de Susã, que era a sede do governo persa, e uma geração antes de Neemias, nesse mesmo lugar, Ester e Mordecai conseguiram salvar os judeus da matança que foi tramada por Amã. Neemias estava entre os judeus que moravam ali, fora do seu país de origem, que era Israel, e mesmo 90 anos depois da volta de Zorobabel, que Zorobabel 90 anos antes já tinha voltado para reconstruir o templo e povoar novamente a cidade de Jerusalém, Neemias viu que ainda não tinha acontecido o que precisava, que era a reconstrução de toda aquela cidade. Neemias, ele foi então copeiro do rei, como nós lemos ali, e era uma pessoa que era respeitada pelo rei. Você tem sido respeitado pelo seu patrão, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos? E aí nessa passagem que lemos, vem um dos irmãos de Neemias, e essa viagem da onde Neemias estava até Jerusalém eram 1.600 quilômetros. Então fica imaginando aí 1.600 quilômetros naquela época. Naquela época não tinha carro, era de camelo o negócio, ou de a pé mesmo. Então já pensou se fazer 1.600 quilômetros de a pé pelo meio do deserto, de um lugar até o outro? Quantos dias não leva, quanto tempo não leva? Esses dias eu precisei fazer uma viagem aqui para Porto Alegre, eu fui de carro, e para ir acho que eu levei 9 ou 10 horas, se eu não me engano, 700 e poucos quilômetros de carro, andando bem, deu 9 ou 10 horas. Agora imagine se eu fosse de a pezinho, quanto tempo eu levaria para chegar lá? Então era uma viagem longa. Então ele não ia levar tão pouco tempo para regressar e fazer ali o seu projeto, dar andamento ao seu projeto, E ele chorou, jejuou, porque ele se abateu por causa dos seus compatriotas. Você tem se abatido por causa dos seus compatriotas? E aí ele pede a Deus,
e Deus está à frente dele. E aí ele chega diante do rei e ele faz alguns pedidos ousados para o rei. Primeiro ele pede licença para ir até Jerusalém, que o rei concede. Depois ele pede cartas para assegurar que a sua viagem pelas províncias seja tranquila. Ele tem cartas permitindo que ele passe pelas províncias que ele precisa passar. E em terceiro lugar ele pede autorização para o uso de madeiras da floresta lá na reconstrução, da onde ele vai lá construir. E aí com mão forte Deus vem, né, coloca a mão ali sobre o rei, e Neemias então alcança favor diante do rei, e o rei dispensa que ele possa ir então para fazer algo. E a história ali nos mostra que Neemias era o copeiro do rei. E aí eu acho algo interessante, né? Não importa qual é a posição social que você está. Ele era um copeiro e era um escravo. Então não importa qual a posição social que você está. O que Deus realmente quer é um coração que se mostre amante e preocupado com os desejos e sonhos do coração dele. Então não interessa qual a situação e qual a posição social você está. Se você tiver no seu coração a vontade e o desejo de Deus, Ele vai fazer algo através da sua vida. Basta você se dispor, que Deus vai fazer algo através da sua vida. E aí tem, né, a questão de Jerusalém. Eu quero falar um pouco de Jerusalém, a importância de Jerusalém, e você vai entender no decorrer da palavra por que eu estou falando da importância de Jerusalém, porque hoje nós temos aí algo tão importante quanto, para você entender melhor. Segundo os sábios judeus, o universo possui um centro. O centro do universo é o planeta Terra. E, consequentemente, dentro desse planeta que nós habitamos, que é a Terra, há um centro dentro da Terra. E para os israelitas ortodoxos, o centro é Israel. E dentro de Israel existe um centro. Para o judeu, a capital de Israel não é Tel Aviv, é Jerusalém, né? É algo político que diz que a capital é Tel Aviv. Mas para o judeu é Jerusalém. Por quê? Porque o centro de Israel para o judeu é Jerusalém. E para o judeu, o centro de Jerusalém é o templo sagrado. É o lugar santíssimo. E daí dentro do templo sagrado existe um centro, que é o lugar santíssimo. Então olha que interessante, né? Para o judeu, o centro do universo é a terra. O centro da terra é Israel, o centro de Israel é Jerusalém, o centro de Jerusalém é o templo. E o centro do templo é o santo lugar. Porque lá dentro do santo lugar, lá no santo dos santos, está a Aron HaKodesh, que é a arca sagrada, ou ainda nós conhecemos por arca da aliança. Que hoje é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Então olha só a importância que nós temos. Hoje a presença de Deus não é mais a arca da aliança. Hoje a presença de Deus é o Espírito Santo que está dentro de mim e de você. E eu tenho uma convicção que o centro do universo não é a Terra. O centro do universo é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o centro do universo. Ele é o centro do universo. E o templo de habitação da Arca da Aliança, então, que é a presença do Espírito Santo, já não mais é um templo erguido por mãos humanas, mas sim um templo feito pelas próprias mãos de Deus. Ou seja, eu e você é que somos o templo. E quando eu e você estamos inseridos em Cristo, estamos com Cristo, que é o centro do universo, porque tudo converge nele, tudo é por ele, tudo é para ele, então, quando nós realmente estamos nele, nós somos esse templo, e em nós está a presença de Deus, o Espírito Santo está em nós. Então nós precisamos estar ligados a Cristo. E qual a maneira, pastor, de eu estar ligado a Cristo? É fazendo parte do seu corpo, que é a igreja, que é a noiva de Cristo. Então não tem como eu estar ligado a Cristo se eu não estiver ligado ao corpo de Cristo. Eu preciso fazer parte deste corpo. Eu preciso me reunir em comunhão com os irmãos que têm a mesma fé, para juntos sermos igreja. Eu sozinho não sou a igreja, eu sozinho sou o
templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Quando eu me reúno com 2, 3, 4, aí nós juntos formamos a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. E aí nós estamos no centro do universo, em Cristo Jesus, porque Ele é o centro do universo. E aí nós seremos verdadeiramente templos do Senhor. E podemos ser habitados pelo Espírito Santo e podemos agir sendo como Cristo por onde quer que nós passemos, porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir. Então, Jerusalém hoje é uma das cidades mais famosas do mundo, se não a mais famosa, né? Mas é uma das mais famosas. E para os judeus era ela a cidade do grande rei, a cidade santa. Quando no cativeiro babilônico o povo judeu assumiu um compromisso moral e espiritual com Deus, de nunca se esquecerem da cidade de Jerusalém, aprove a Deus então que na construção da cidade santa se construísse 12 portas. Eu falei aí no início que nós vamos falar sobre essas 12 portas. E uma dessas portas seria a porta dourada, que segundo uma profecia vai ser por ela que o Messias entrará. E por isso hoje ela se encontra fechada pelos muçulmanos. A porta dourada de Jerusalém hoje está fechada pelo poder muçulmano que atua ali em Jerusalém. Jerusalém sempre foi uma cidade cercada por muros desde a fundação de Jerusalém, né? E parte dos muros foram demolidos por motivo dos ataques dos invasores, né? Que sempre ocuparam a cidade nas guerras, quando eles venciam essas guerras e aí destruíam os muros, casas e prédios, sempre foram construídos ali em Jerusalém, e cada guerra destruía um tanto do muro, destruía. E nesse caso era um caso em que os persas tinham dominado, tinham acabado com todos os muros, e aí Neemias sentiu essa necessidade de ir então reconstruir esses muros, né? Jerusalém representa o centro de adoração para o povo judeu. Antes havia outros centros de adoração, por exemplo, nos tempos do rei Salomão, né? O pessoal fazia um sacrifício de adoração em Gilgal, em Siló, em algumas outras partes. Mas a glória de Deus invadiu o templo. E aí então eles começaram a adorar somente ali no templo em Jerusalém. Deus não admitia outro centro de adoração que não fosse o templo em Jerusalém. Então Deus não admitia outro centro de adoração que não fosse aquele templo em Jerusalém. Tanto é que quando Jesus está com aquela mulher, né, no poço ali, ela diz: não, mas dizem que adora lá, adora aqui. Os judeus dizem que é aqui que tem que ser. Por quê? Porque o centro de adoração era Jerusalém. Né? Mas nos dias de hoje, Deus não admite outro centro de adoração que não Jesus Cristo. Então o que mudou? Mudou que hoje o centro da adoração não é mais Jerusalém. Hoje o centro da adoração é Jesus Cristo, nosso Senhor. E para adorá-lo em espírito e em verdade, é necessário uma vida conjunta com Ele. É necessário estar em comunhão com o corpo de Cristo, é necessário fazer parte do corpo de Cristo, é necessário estar em comunhão com a palavra de Deus, é necessário estar em harmonia com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque nós precisamos estar nesse centro de adoração que é Cristo Jesus. E a Bíblia Sagrada então nos relata aí, nessa reconstrução que estamos falando aí dos muros de Jerusalém, né? Eu estou indo e vindo na palavra, porque eu estou na época de Neemias e nos tempos de hoje, na época de Neemias e nos tempos de hoje. O que a palavra nos fala no passado que vale para hoje. E aí nessa reedificação dos templos ali, no Antigo Testamento, nós vemos em Neemias 3 e Neemias 12, nós vemos ali 12 portas da cidade de Jerusalém. Então eu falei aqui um pouco de Neemias, um pouco de Jerusalém, para você entender todo o contexto que nós estamos falando para as próximas ministrações, que nós vamos falar aí agora, até nós falarmos de todas as 12 portas. Eu vou trazer um estudo sobre as 12 portas de Jerusalém. Então a primeira porta que eu encontro lá em Neemias 3:1, que eu falei que ia ler, né? O sumo sacerdote, estou lendo agora Neemias 3:1. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus irmãos, os sacerdotes, deram início ao seu trabalho e reconstruíram o portão das ovelhas, ou a porta das ovelhas. Eles o consagraram e colocaram as folhas do portal no lugar. Em seguida levantaram o muro até a torre dos 100, que também
dedicaram a Deus e prosseguiram até a torre de Hananel. Então aí em Neemias 3:1 nós vemos aí a porta das ovelhas. Se hoje ainda, creio que vamos terminar aí falando aí da porta das ovelhas. E aí eu quero falar as outras 12 portas, todas as 12 portas, as outras 11. Nós temos lá a porta do peixe, ou também conhecido como porta de Damasco, está em Neemias 3:3 e Neemias 12:39. A porta velha, ou também conhecida como porta de Jafá, que está em Neemias 3:6 e Neemias 12:39. A porta do vale, também conhecida como porta dourada, por onde o Messias entrará quando voltar nos buscar, que é Neemias 3:13. A porta do monturo, ou porta do esterco, também pode ser conhecida como porta do esterco. Porta do monturo está em Neemias 3:13 e 14 e Neemias 12:31. A porta da fonte está em Neemias 3:15 e Neemias 12:37. A porta do cárcere ou porta da prisão está em Neemias 12:39. A porta das águas, Neemias 3:26 e Neemias 12:37, que o Osmar ministrou aqui, né, com louvor sobre a porta das águas. A porta dos cavalos, que está em Neemias 3:28. A porta oriental, também conhecido como porta leste, que está em Neemias 3:29. A porta de Mificade, também conhecida como porta da guarda ou ainda porta da atribuição, que está em Neemias 3:31. E a porta de Efraim, que está em Neemias 12:39. Então aí estão as 12 portas dos muros de Jerusalém. E nos próximos ministrações nossas estaremos aí falando sobre cada uma dessas portas, sobre essas 12 portas. Então essas 12 portas que Neemias foi reconstruir, sendo elas de grande importância aí, né? Pois como não havia praças nas antigas cidades, principalmente ali nas cidades da Palestina, como é o caso de Jerusalém, o povo se concentrava junto às portas e começaram desde então a ser sinônimo de lugar público onde se realizava uma confirmação por testemunhas de grandes negócios. Né? Se nós pegar, por exemplo, o livro de Ruth, né? É lá na porta que eles trocam as sandálias tal, e definem ali algo importante. Então é na porta da cidade que Jesus está saindo e ressuscita, né, um filho único de uma viúva. Então na porta da cidade aconteciam aí o fechamento de grandes negociações. Por quê? Porque como se reuniam muitas pessoas, tinham muitas testemunhas. Então era na porta que eles fechavam os grandes negócios. E na ocasião das guerras, as guarnições de defesa eram redobradas, né, junto às portas. Porque quando se conquistavam as portas, era um sinal que a cidade já havia sido subjugada e invadida pelo inimigo, porque o inimigo já tinha tomado aí todas as portas. É bastante coisa aí para a gente aprender. Então hoje vamos começar aí com a porta das ovelhas, né? Porta das ovelhas. A porta das ovelhas é a primeira porta ali em Neemias 3:1. E aí, como eu falei, nós vamos falando porta por porta, mas hoje nós vamos nos atentar somente à porta das ovelhas. A porta das ovelhas era a menor entre as 12 portas, e ela foi feita para a passagem das ovelhas, por isso porta das ovelhas. Ela era feita para que se passasse as ovelhas, pois por ela os animais passavam para ir para o sacrifício, né? Então era ali que as ovelhas passavam para depois serem sacrificadas lá no templo. Sob o ponto de vista espiritual, eu creio que era uma porta muito importante, pois nenhuma outra das portas que nós vamos ler futuramente ali foi consagrada. Somente essa porta das ovelhas é que foi consagrada. E próximo à porta das ovelhas existia um tanque nas traseiras do templo. Esse tanque chamava-se Betesda, né? É aquele tanque que lá depois Jesus foi lá para curar um homem que tinha vários paralíticos ali, né? Que esperavam o anjo tocar as águas para descer as águas e ser curado. É esse mesmo tanque lá, né? Antigamente, lá na época de Neemias, então, né? Esse tanque já existia.
E Betesda significa casa da misericórdia, o significado hebraico de Betesda, né? Casa da misericórdia. E esse tanque ele tinha 5 alpendres, né? 5 níveis, vamos dizer assim. E a cada alpendre correspondia uma piscina. E estas piscinas eram alimentadas por água de um poço que abastecia também o templo. E qual que era a finalidade, então, né, primeira deste tanque? Lá bem no início, quando ele foi criado, quando ele foi feito, a finalidade dele era lavar as ovelhas. Então elas entravam pela porta das ovelhas e já davam no tanque. E ali as ovelhas eram lavadas para estarem bem limpas para o sacrifício. Então, por isso, posteriormente, né, a entrada pela porta ali das ovelhas, elas passavam por esses tanques, iam sendo lavadas, iam sendo limpas, né? E à medida que elas iam sendo limpas, elas iam sendo colocadas para o sacrifício, para serem lá então sacrificadas no santuário. E esta porta ficava do lado norte e dava para os fundos do templo, né? Por quê? Porque era lá que eles recepcionavam as ovelhas, para então levar para o sacrifício. E foi a primeira porta que foi restaurada por Neemias, né? Conforme nós lemos ali em Neemias 3:1. É a porta de encontro. Vamos trazendo para os dias de hoje agora, né? Por que essa porta das ovelhas é tão importante, pastor? Porque hoje eu vejo que essa porta é a porta de encontro com o Cordeiro de Deus. Porque ele é que tira o pecado do mundo. E ele foi o cordeiro puro que foi levado ao sacrifício. O Senhor diz assim para nós em sua palavra: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Hoje ele é a porta, hoje nós entramos por ele, hoje ele é a nossa porta das ovelhas. Hoje nós entramos por Cristo para sermos lavados, para sermos limpos, para sermos remidos, para sermos apresentados a Deus. Ele é a porta das ovelhas. As ovelhas entravam pela porta das ovelhas e eram lavadas no tanque. Hoje nós entramos pela porta Cristo Jesus e somos lavados no tanque do Espírito Santo. O Espírito Santo nos lava, o Espírito Santo nos enche com a palavra de Deus. E essa lavagem vai propiciar então que nós nos apresentemos ao Senhor. As ovelhas eram lavadas para se apresentar em sacrifício ao Senhor. Hoje nós entramos pela porta Jesus Cristo, somos lavados pelo Espírito Santo e podemos nos apresentar ao Pai como sacrifício vivo. Aleluia! Isso é fantástico. Deus é maravilhoso. Então ele é a porta. Esta porta representa o sacrifício perfeito de Jesus pela humanidade. Ensinando que devemos morrer para o mundo, para que também possamos ter vida nele e com ele, e para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então é por isso que nós precisamos morrer. Como aquelas ovelhinhas lá morriam para o sacrifício pelos pecados, nós precisamos morrer para nós mesmos, morrer para as nossas carnalidades, para sermos o sacrifício vivo em Cristo Jesus, para a glória de Deus, para que também com ele nós possamos ter a vida eterna. Aleluia! Essa porta nos faz lembrar de quem nós somos e de quem nós servimos. Você é filho de Deus porque você entrou pela porta. Você é consagrado a Deus porque você entrou pela porta. Você é rei e sacerdote porque você entrou pela porta. Você é filho de Deus porque você entrou pela porta. E é interessante, né, que ele é a porta, mas ele também é o nosso pastor. Ele é a porta, ele é o cordeiro e ele é o pastor das ovelhas. Ele fala assim, como eu já li: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. João 10:9. Então ele é a porta. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Ele é a porta. Ele é o bom pastor. Ele deu a vida para que nós pudéssemos entrar pela porta e hoje ser pastoreados pelo bom pastor que é Cristo Jesus. E ele diz assim em João 10:14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido.
Quando você entra pela porta, você não só tem um bom pastor que te conhece, mas você também o conhece. A ovelha conhece o seu pastor. E o seu pastor conhece a sua ovelha. Você é ovelha de Cristo. Por isso você é conhecido por Cristo. Por isso Cristo te conhece. Por isso você entra pela porta. Ao restaurar ali a porta das ovelhas, Neemias estava nos dando algumas revelações que talvez nem ele mesmo soubesse, né? Ele estava ali sendo usado por Deus para que essa mensagem hoje chegasse até nós. E assim Neemias estava ali mostrando que restaurar a porta das ovelhas significa o nosso novo nascimento. Porque lá as ovelhas entravam e eram lavadas e iam para o sacrifício. Hoje nós entramos pela porta e somos lavados pela palavra, e somos lavados pelo Espírito Santo. E aí nós então podemos fazer parte desse sacrifício maravilhoso de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Então entrar pela porta das ovelhas fala de você nascer de novo em Cristo Jesus. Neemias sabia que a primeira coisa a se fazer ao chegar em Jerusalém seria um sacrifício a Deus. Por isso que ele quis restaurar primeiro aquela porta. Porque ele sabia que a primeira coisa que ele tinha que fazer era sacrificar a Deus por causa dos pecados da nação. Então eu imagino que Neemias chega e diz, não, o lugar que nós temos que começar é a porta das ovelhas. Porque ali tem que estar restaurado para nós podermos depois levar sacrifício. Poder levar as ovelhas como sacrifício. Então Neemias sabia disso e por isso ele começa por essa porta. O povo teria que apresentar os seus pecados e mostrar arrependimento, e assim através do sacrifício o povo seria perdoado dos seus pecados. Hoje não é diferente. Nós precisamos nos apresentar a Cristo, mostrar arrependimento para sermos perdoados do nosso pecado. Então, quando nós verdadeiramente nos arrependemos, nós somos aceitos, nós entramos pela porta e somos lavados. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro, somos lavados pela palavra de Deus, somos lavados pelo Espírito Santo, que é a água que flui para nos limpar, para nos dar conhecimento, sabedoria e entendimento em Deus. Outro motivo, que levou Neemias a restaurar primeiro a porta das ovelhas foi que Cristo, nosso Senhor, viria como uma ovelha e entraria por uma porta que ninguém poderia passar, pois ela era estreita e pequena. A porta para Cristo ela é estreita. Essa porta que representa todo o sofrimento, todo o martírio, todos os açoites, os espinhos, que Jesus ganhou, que subjugou Jesus. O seu sacrifício, toda a sua entrega, pela minha e pela sua vida, mostra o quanto nós somos importantes para Ele e o quanto nós precisamos realmente dar valor a esta porta que é Cristo Jesus. Então essa porta ela representa o cumprimento de todas as profecias feitas em relação a Jesus, em relação àquele homem que traria salvação e que seria a porta de salvação da humanidade. Não há salvação em outro lugar a não ser em Jesus Cristo. A porta das ovelhas é um protótipo da redenção de Cristo. Ele foi redimido para que nós pudéssemos fazer parte dessa porta. Isso é maravilhoso, maravilhoso. A porta das ovelhas também nos fala da entrada para a vida na igreja. Ninguém pode entrar a não ser por Cristo. O Senhor disse, eu sou a porta, então nós precisamos entrar por Ele. E quando nós entramos por Ele, nós adentramos no seu corpo e fazemos parte do seu corpo, que é a sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quando nós adentramos por Cristo, nós fazemos parte do corpo que é Ele, que é a igreja. E é pela porta, é por Ele que nós fazemos. Só que é um caminho que não é fácil. Porque olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela.
que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que se acertam com ela. Então nós precisamos entrar pela porta estreita, e a porta estreita é Cristo Jesus. Com toda certeza o Senhor está se referindo somente a essa porta das ovelhas que é Ele. Porque o caminho verdadeiro para o pasto celestial que vamos ter eternamente com Ele é um caminho estreito. Não é o caminho das carnalidades, não é o caminho de tudo que o mundo vive, não é esse caminho apenas da satisfação humana, mas sim o caminho da satisfação em Cristo, da nossa satisfação em Cristo Jesus. Então nós precisamos entrar pela porta que é Cristo Jesus, a porta das ovelhas. Hoje Ele é essa porta e é por Ele que nós precisamos entrar. Assim como Neemias revelou reconstruir a cidade, vamos juntos também decidir reconstruir a vontade de Deus na face da terra. E que nós possamos começar pela porta das ovelhas, que é o nosso Senhor. Que nós possamos começar assim. Hoje, infelizmente, eu vejo aí pastores interessados mais no dinheiro, mais em encher igrejas do que ver almas sendo salvas. Então, que nós possamos entrar pela porta para ver salvação de almas. Não dão mais devido valor às almas. Jesus passou por tudo o que passou e abriu a porta das ovelhas por causa das almas. Jesus ama almas, Ele quer salvar as almas, Ele veio buscar a sua alma, Ele veio salvar a sua alma. Entre pela porta, porque é essa porta que vai salvar a sua alma. Quando Ele, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Jesus o Cristo, retornar pela segunda vez, Ele entrará pela porta oriental ou pela porta dourada. Vamos falar futuramente nessa porta também, como foi proferido pelo profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 43, 1 ao 5 e 44, 1 e 2. Mas agora, já não como ovelha, mas como leão. Quando Ele voltar, Ele já não será mais ovelha, Ele virá como leão. Por quê? Porque então Ele virá para reinar eternamente comigo e com você, como Ele falou a João em Apocalipse. Então nós temos que estar na porta. Não deixe ninguém dizer que você não vale nada, que você não serve, que a tua vida não faz diferença, que a sua família não vale nada, que a sua família não é uma droga, que você é uma droga. Não deixe as pessoas falar isso para você. Não deixe isso entrar nos teus ouvidos, porque isso não é porta das ovelhas. Isso é porta satânica, é porta do mal, tentando desestruturar a sua vida e a sua família. Deixe a porta das ovelhas entrar. Entre pela porta das ovelhas e deixe essa porta das ovelhas, que é Cristo Jesus, ser na sua vida e seja nele, porque você nele e ele em você é que vão fazer toda a diferença no planeta Terra. Assim como Neemias se disponha diante de Deus para fazer a vontade de Deus, entre pela porta das ovelhas, seja lavado pela palavra, seja remido pelo sangue, seja lavado pelas águas do Espírito Santo, entre pela porta das ovelhas, seja o sacrifício vivo de Deus na face da terra, seja aquele que é o sacrifício vivo de Deus para levar o reino de Deus a todas as criaturas. Entre pela porta das ovelhas, entre por Jesus Cristo. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz, Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, é através dEle, é somente nele e através dEle. Entre na porta das ovelhas, entre através de Jesus Cristo e viva, porque Jesus tem vida para você, para a sua família e para a sociedade em que você vive. Ele é a vida. Entre pela vida e viva em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um hoje e por toda a eternidade.